Meus queridos irmãos, o nosso assunto de hoje será este: Jesus morreu por todos os homens. E este assunto, ele envolve basicamente dois conceitos, o chamado particularismo ou exclusivismo, tá? Esse conceito é um conceito que se resume nessas palavras, né, de que os crentes, apenas os crentes, eles são salvos em Cristo Jesus, tá? Então é isso que vai ensinar o particularismo. O universalismo é que ensina que todos os homens, no final, eles serão salvos. Então, independente das suas histórias, das suas escolhas na vida terrena, no final eles acabarão salvos. Então, como este último entendimento ele é mais confortável, imagina saber que, independente de qualquer circunstância da nossa vida, de qualquer decisão que nós tomamos da nossa vida, no final nós estaremos na plenitude do gozo do nosso Deus e Pai. Então, este entendimento, esse conceito, ele persuade, né? Ele seduz, porque ele é muito confortável, pois elimina o medo da vida após a morte e ainda oferece a isenção da culpa pelo pecado original. Então, é mais aceita como verdade. Alguns vão dizer: Adão que pecou, eu não tenho nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. Então, este conceito do universalismo, ele traz esse alívio, né, para quem ouve essa doutrina e acaba aceitando realmente como se fosse uma verdade. E há três temas que envolvem este conceito do universalismo. Primeiro, o discurso de que Deus é amor, então ele não pode destinar pessoas para um estado de condenação eterna. O segundo, a respeito do purgatório. Então, a pessoa morre, ela vai para um estado intermediário, onde ela passa por um processo de purificação antes de entrar no reino celestial. Então, esse é o conceito do purgatório, é um assunto que está intimamente relacionado também com o conceito do universalismo. E último, os universalistas vão dizer que eles creem, porque há várias passagens bíblicas que ensinam exatamente isto, de que Jesus veio ao mundo morrer por todos os homens, indiscriminadamente, e como resultado do sacrifício de Jesus, indiscriminadamente por todos os homens, todos eles, no final, haverão de adentrar o reino celestial. E aí, algumas passagens que eles usam constam aqui, João 3,17. Tá? O João 3,16 é muito famoso, né? Mas o 3,17 é o mais usado pelos universalistas. O texto diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo já está julgado. Então eles vão dizer: olha, o texto bíblico está dizendo que Jesus veio para que o mundo fosse salvo por ele. Então o pecado afetou a humanidade como um todo, mas Jesus veio pela morte de Jesus. O efeito da sua missão é salvar todos aqueles que foram corrompidos pelo pecado. Outra passagem que eles usam muito é a passagem de João, ainda no capítulo 12, verso 32, que diz: e eu, quando for levantado da terra, palavras de Jesus, atrairei todos a mim mesmo. Então, você lê uma passagem dessa, né, dá a entender que realmente todos os homens, indiscriminadamente, serão atraídos por Jesus, por ele mesmo. Outra passagem é o texto de Romanos, capítulo 5, verso 18, que diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, aqui está mostrando a universalidade do pecado no gênero humano. Assim também, por um só ato de justiça, se referindo à obra expiatória de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então, você lê a passagem, parece realmente que aqui se está clara, ou está claro, o conceito da salvação universal de todos os homens. Tá? Outra passagem que usam é de Romanos 11, 32, que diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Outra passagem muito usada é de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A última passagem aqui é de 1 Timóteo, ainda agora no capítulo 4, no verso 10, que diz assim: ora, é para esse fim que labutamos, que nos esforçamos, que trabalhamos intensamente e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de quem?
Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, ler essas passagens assim, né, isoladamente, parece sim que há uma fundamentação bíblica, e é o que os universalistas vão dizer: olha, Jesus ele morreu por todos os homens, tá? Morreu por todos os homens. Só que nós temos alguns problemas ao instrumentalizar essas passagens para defender o universalismo, tá, da salvação. E os problemas básicos, eu listei aqui basicamente 4 problemas, né, de interpretação. Primeiro, não consideram o significado contextual das palavras mundo e todos. A palavra mundo, no Novo Testamento, do ponto de vista do campo semântico, né, se aplica a vários significados. Então, seleciona um significado e aplica de forma linear a todas as ocorrências da palavra mundo, cosmos, né? E também a palavra todos. Todos o quê? Eu posso me referir, por exemplo, a todos os que estão aqui, neste ambiente, e não necessariamente eu esteja me referindo a todos os moradores da cidade de Goiânia, do nosso país ou do mundo. Então, pegar um significado e aplicar esse significado de forma linear a todas as ocorrências não é um método de interpretação correto, honesto, né? E que permite ao leitor fazer uma leitura fiel do texto bíblico. Então, lendo essas passagens, os universalistas, eles não consideram o significado que essas palavras têm à luz do seu contexto. Também desprezam outras doutrinas bíblicas. Tá, Jesus morreu por todos os homens. E aí, o que fazer com o ensino bíblico sobre, por exemplo, o juízo final e o inferno? Esses conceitos, eles são falaciosos nas Escrituras. Jesus estaria enganando as pessoas ao se referir tantas vezes sobre o julgamento final e o destino daqueles que o negaram. Por exemplo, o texto de Lucas, né? Aqueles que o negam diante dos homens, ele o negará diante do Pai. Mas se todos vão ser salvos, será que Jesus estaria se referindo a quê, então? Então, os universalistas, sobre a doutrina da salvação, eles vão ter que desprezar essas doutrinas, né, que são bíblicas também, tá? Ou arranjar um argumento para tentar sustentar a doutrina de que, no final, todos os homens serão salvos. Então, nós não podemos ler essas passagens aqui que foram lidas sem consideração a outros ensinos que as Escrituras oferecem. Em terceiro lugar, confundem a universalidade da salvação com o universalismo da salvação. O que isso significa? É que Jesus, ele morreu para redimir tanto judeus como gentios. Na cosmovisão do judeu, haviam 2 povos do mundo, tá? Havia os judeus e havia o restante do mundo, chamado de gentil. Quando você pega o livro de Atos, você tem exatamente essa defesa de Jesus, de que os discípulos deveriam ser testemunhas da sua ressurreição, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, povo judeu até os confins da terra, que se refere a todas as demais nações, o testemunho do Evangelho deveria ser apregoado. E lendo todo o livro de Atos, nós percebemos que ele foi todo estruturado por Lucas, por essas palavras de Jesus no capítulo 1, verso 8. Então, Lucas, de uma forma brilhante, mostra como o testemunho da ressurreição encheu toda a cidade de Jerusalém. Inclusive, as autoridades falaram para os apóstolos, né? Enchestes toda Jerusalém com essa doutrina. Aí vai mostrar como o Evangelho vai expandir através, por exemplo, de Estevão, de Filipe, para Samaria. Inclusive, pelo apóstolo Pedro, também chega na Samaria. E, especialmente, pelo apóstolo Paulo, como, a partir de Antioquia, o Evangelho da ressurreição chega em outras nações do mundo, ou seja, nos confins, né? Os confins da terra. Então, a universalidade da salvação se refere ao alcance da salvação por parte de Deus a pessoas de todos os povos, línguas, nações. Tá? Isso não significa dizer
universalismo da salvação, que se refere à salvação de todos os homens, de uma forma indiscriminada. Então, o universalista, ele confunde universalidade com o universalismo da salvação. E, em quarto e último lugar, ele também ignora o duplo propósito do sacrifício de Cristo. A morte de Jesus foi testemunho para todos os homens, indiscriminadamente, com propósitos distintos. Tá? Então, para aqueles que não são salvos, é loucura a mensagem da cruz. Mas para nós que somos salvos, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, poder de Deus. É o poder de Deus transformando a condição do homem espiritualmente morto em ressurreto por meio de Jesus Cristo para viver na presença de Deus para todo sempre. Esta mensagem para aquele que está no estado de incredulidade, de permanente condenação, é uma loucura. É uma loucura, é uma falácia, uma fantasia, é uma invenção dos primeiros cristãos, né, nos primeiros anos da era cristã, é um fanatismo. Então, eles vão arrumar tudo quanto é tipo, é uma verdade entre outras verdades de outras religiões, eles vão arrumar tudo quanto é tipo de argumentação para não receber essa palavra como uma verdade absoluta, porque para eles é uma loucura. Ou seja, não faz sentido, não é sensato, não é razoável, não é inteligente, tá? Não é coerente. Mas para nós, estamos diante de uma mensagem que já experimentamos na nossa própria vida, o poder transformador de Deus. Porque agora nós não estamos mais com a nossa esperança limitada às coisas dessa vida. A nossa esperança agora está na vida eterna. E é por isso que somos os homens mais felizes do mundo, porque temos uma esperança que é amparada, que é sustentada pela palavra da verdade, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, os universalistas da salvação, eles ignoram o propósito duplo da redenção em Cristo Jesus. Então, Jesus ele não morreu para salvar a todos, mas o testemunho da morte dele na cruz e da sua ressurreição foi para salvar aqueles que Deus planejou, que Deus decretou antes da fundação do mundo, mas também para afirmar ou confirmar a condenação dos vasos de ira que foram preparados para a perdição. Então, a morte de Jesus foi, do ponto de vista do testemunho, para todos, mas os propósitos distintos, para uns e para outros. E os universalistas, eles não aceitam esse argumento, eles simplesmente ignoram o duplo propósito do sacrifício de Cristo. Vamos ver aqueles três grandes argumentos usados pelos universalistas. Primeiramente, que Deus é amor. Então, se Deus é amor, ele não pode, jamais Deus condenaria a um estado irreversível e eterno de sofrimento. Nenhum ser humano. Esse é o argumento de que Deus é amor, tá? Então, primeira coisa que nós precisamos aqui considerar é que essa afirmação ela é verdadeira. A palavra de Deus ela afirma claramente que Deus ele é amor na sua essência, tá? E também, por ser amor na sua essência, os atos de Deus também são carregados de amor, amor ao seu nome, amor ao seu testemunho, amor ao seu próprio ser. Ele ama a si mesmo e ele também ama aqueles a quem ele quer salvar. Ele é o vingador, diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, daqueles que cometem injustiças. A palavra de Deus não autoriza o crente pagar o mal com o mal, mas a confiar a resposta ou a atribuição do mal que nós sofremos por afirmarmos a nossa fé em Jesus Cristo, a confiarmos a esta retribuição a Deus, porque a Deus pertence a vingança. Então, a vingança, a manifestação da ira de Deus, são contornos do amor de Deus, pela sua justiça, pelo seu nome e por aqueles que carregam o seu próprio testemunho. Tá? Então, Deus ele é amor, e essa afirmação ela é verdadeira. Também, a Bíblia diz que Deus ele prova o seu amor em quem? Em Cristo Jesus.
Então, não se conhece o amor, não se concebe amor, a parte da maior prova de amor que a humanidade poderia testemunhar. O Filho de Deus encarnado, sofrendo injustiças, sendo justo, a fim de redimir aqueles que nele creem, e também para sentenciar definitivamente os desobedientes. Então, nós temos na cruz a prova cabal, irresistível e irrefutável do amor de Deus. Ali Deus estava provando o seu amor por nós, entregar o seu Filho à morte por pecadores como eu e você. Então, essas afirmações, elas sim se encontram na palavra de Deus. Contudo, nós precisamos observar outros detalhes. O amor não é uma virtude isolada das outras na natureza de Deus. A Bíblia diz que Deus ele é justo e ele também é santo. Por Deus ser santo, ele é também justo. Ele não convive com o pecado, ele não permite o pecado, ele não tolera o pecado, ele repudia o pecado. E esta repugnação de Deus contra o pecado, a ira de Deus contra o pecado, exige atos de justiça. Por Deus ser justamente santo. Então, nós não podemos dizer que Deus é amor como uma afirmação indireta de que Ele é permissivo com o pecado, que Ele é liberal em relação ao pecado, que Ele é omisso em relação ao mal, à perversidade dos homens. Essa afirmação de que Deus é amor, como uma certificação de que Ele não se importa com a maldade que o homem pratica, e que no final ainda recompensará o homem pelos seus atos, pelas suas obras, que Ele na sua santidade rejeita, é uma afirmação no mínimo, uma afirmação que profana o testemunho bíblico a respeito de quem Deus é. Deus, Ele é amor, mas esta virtude de amor, ou o entendimento bíblico do amor que Deus personifica, não exclui virtudes como a sua santidade e a sua justiça. Em quarto lugar, por amor do seu nome, Ele disciplina os seus filhos. Então, quando nós falamos que Deus é amor, veja, não significa que Ele, vendo o seu povo cometendo pecados, que Ele não está pronto para corrigir o seu povo. Não para destruir o seu povo, mas para disciplinar a ponto dele sentir dor e sofrimento e, depois desse tempo de disciplina, entender com alegria o quanto a disciplina foi necessária. Então, Deus, por amor a mim e a você, Ele nos disciplina de várias maneiras. Há muitas maneiras pelas quais Deus utiliza tá, para disciplinar o seu povo, para chamar a atenção do seu povo e corrigir o seu povo. E Ele age assim exatamente porque Ele ama. E por causa do amor do seu nome, Ele também mantém sob a ira os rebeldes. Você pode abrir o Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3, verso 36. Nós lemos o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, ou o juízo de Deus. A pena imputada por Deus por causa do pecado. Então, nós não podemos dizer que Deus é amor, como que dizendo que Deus ele é omisso em relação à retribuição do pecado que o homem comete. Por fim, o amor de Deus nos une a Ele pela fé em Cristo. Então, o amor de Deus, ele se revela em Cristo, e o amor a Deus pela fé em Cristo exige de cada um de nós responsabilidade por aquilo sobre o qual somos ensinados, ou pela palavra que somos ensinados. Tá? Então, quando Jesus diz lá em João, capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, está dizendo que o amor não é um mero sentimento, não é simplesmente uma afeição,
não é apenas um interesse ou um desejo. O amor é um ato, é um comprometimento, mediante os mandamentos do Senhor, a verdade do Senhor. E todos nós, por esses mandamentos, somos chamados à responsabilidade de atendê-los e de viver em obediência. E nisto nós demonstramos o nosso amor a Deus. Nós demonstramos o nosso amor a Deus. Portanto, quando nós falamos que Deus, Ele nos ama e que Ele ama, nós não estamos dizendo que Deus está fugindo da responsabilidade. Pelo contrário, o amor de Deus por nós, o amor de Deus pela humanidade, exigiu dele a doação daquilo que lhe era mais precioso, que era o seu filho. Ele entregou o seu filho à morte. Ele entregou o seu filho à morte. Então, meus irmãos, nós não podemos usar o argumento de que Deus é amor para defender que Jesus veio ao mundo morrer por todos, excluindo que Deus, na sua santíssima condição, ele nega a aplicação da punição ou da justiça, em retribuição ao pecado, à desobediência, à perversidade, à crueldade que os homens praticam. Tá? Então, esse argumento é um argumento bastante frágil. Tem uma ilustração que eu gostaria de trazer aqui, é de um campo minado. Está diante de você um campo aparentemente seguro para pisar, mas há uma placa dizendo que ali tem minas. E então se pergunta, o que devo fazer para atravessar aqui com segurança? Você sabe que este campo ele está minado. Há minas ali em todas as partes. E você precisa atravessar do estado da vida terrena para a vida eterna, na presença de Deus. Este é o vale, este é o mundo no qual todos nós estamos inseridos. E a pergunta é, como andar em segurança? Como permanecer e perseverar naquilo que nós cremos com segurança neste mundo? A resposta do universalista seria, olha, não precisa preocupar não, não tem perigo nenhum não, Todos acabam atravessando com segurança. O universalista vai dizer isso para você. E aí você, seguindo a resposta do universalista quanto à salvação, você vai viver uma vida realmente muito distante daquela que Deus espera de você. Porque Ele vai dizer para você que não precisa se preocupar. No final, você vai acabar chegando no final, acabar sendo salvo no final de todas as coisas. E nós temos uma pergunta semelhante feita por um carcereiro que estava guardando Paulo e Silas na cidade de Filipos. E lá em Atos, capítulo 16, verso 30, ele pergunta para o apóstolo Paulo, porque ele testemunhou Paulo e Silas cantando na prisão, e depois que houve aquele terremoto, e as prisões se abriram, os grilhões se quebraram, e temendo que os prisioneiros tinham fugido, ao atentar contra a sua própria vida, Paulo interveio, e naquele diálogo com o carcereiro fez essa pergunta, o que ele precisa fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo foi, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E aí Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus a todos os da sua casa. A pergunta do carcereiro é similar a essa, o que eu preciso fazer para andar em segurança? E a resposta foi clara, creia em Jesus Cristo, creia no Filho de Deus. Então, essa história de que você pode viver de qualquer maneira, mesmo não conhecendo a Cristo, ou conhecendo, mas não andando nos seus passos, e não exercitando fé nele para a remissão dos seus pecados, no final você vai ser salvo, é uma mentira, porque você não pode ser salvo a não ser pela fé como receptora da graça da salvação que Deus dá, tá? Então, não é possível conceber salvação a parte da fé em Jesus Cristo. O outro argumento, o grande argumento, é de que no final todos os homens serão salvos, é usado aqui o conceito do purgatório. Tá? É um assunto bastante vasto, eu estou trazendo apenas 2 pontos aqui, para sintetizar basicamente qual é o argumento, e como esse argumento ele é frágil para defender o universalismo da salvação. Primeiramente,
O purgatório, ele é um estado de purificação. A palavra purgatório significa exatamente isso. Purificação das almas antes de adentrar no reino celestial, no qual terminam de pagar por suas transgressões. Então, eles estão passando por um processo de purgação, tá? Eles estão sendo ainda aperfeiçoados, purificados, para, enfim, satisfazer na sua condição a justiça de Deus. E os universalistas utilizam a passagem de 1 Coríntios 3,15 para defender exatamente essa teoria de que, no final, os homens, sendo purificados, eles adentrarão o reino celestial, mesmo não crendo em Jesus, ou não exercitando a fé nele. A passagem de 1 Coríntios 3,15, a qual é muito mal interpretada, diz: se a obra, e eu estou destacando aqui, o que Paulo está tratando, qual que é o objeto? A obra. Tá? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, o universalista vai pegar a passagem e vai dizer, olha, ele será salvo através do fogo, ele vai morrer, vai passar por um processo de purificação pelo fogo, e então será salvo. Então, é uma leitura, assim, uma leitura muito frágil do texto, pelo amor, né? Pelo amor. Porque quando você lê a passagem ela não está se referindo à salvação indiscriminada dos homens, sendo purificados pelo fogo, mas às obras de pregadores crentes e salvos que serão julgadas. Essas obras desses pregadores serão testadas pelo fogo. Com qual finalidade? Com a finalidade de serem galardoados. É só ler a passagem. Vamos abrir lá? 1 Coríntios 3,15. 1 Coríntios 3,15. É só ler a passagem, à luz do seu contexto, dar uma atenção, não pegar um texto isolado e dar um significado em desrespeito ou em total desconexão com aquilo que, na intenção do autor, ele já estava trabalhando. Verso 13 do capítulo 3. Paulo disse, manifesta se tornará, aqui é o fogo, é o julgamento, tá? Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, veja que o dia está em letra maiúscula, está se referindo ao julgamento final, quando Cristo vier. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Verso 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, está falando do pregador, né, que prega exatamente sobre isso, é isso que Paulo está falando aí desde o verso 12, de forma mais clara ainda, verso 11, né, melhor dizendo. Então ele diz aí, voltando ao verso 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Agora, e aquele que foi um pregador, mas não foi um pregador tão fiel assim, a sua obra será provada pelo fogo. O que vai acontecer com ele? Verso 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, não está falando aqui de perda de salvação, ou de salvação através de um processo de purificação. Está falando, meus irmãos, de retribuição de Deus aos pregadores que são crentes. As obras serão provadas pelo fogo, mas Paulo já está dizendo, olha, isso não tem nada a ver com perda de salvação. Ele será salvo. Contudo, as suas obras serão passadas pelo fogo. Então, o texto não está falando de salvação indiscriminada. É uma leitura... no mínimo, né, para sermos assim bem comedidos, equivocada do texto bíblico, porque Paulo não está tratando de salvação indiscriminada dos homens. O último grande argumento é o suposto apoio bíblico de aquelas passagens que nós lemos. Nós poderíamos pegar cada uma e analisar. Como o nosso tempo é bastante curto aqui, bem limitado, então eu vou me limitar aqui aos aspectos mais gerais da leitura dessas passagens. Tá? O universalista ignora várias passagens bíblicas que contradizem o seu entendimento. Então, primeiramente, eu quero trazer aos irmãos algumas passagens que provam exatamente o contrário do que
os universalistas tentam provar ao fazer a leitura daquelas passagens iniciais que foram lidas aqui no nosso estudo. Primeiro, você lembra que a primeira passagem é João 3,17. Mas o que diz o verso anterior e o verso posterior? O verso anterior, que é o capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, a salvação é para aquele que crê. Tá? Para aquele que crê. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Ou seja, nem todos serão salvos. Salvos serão os que creem. Os que não creem já estão em estado de condenação. A obra sacrificial de Jesus Cristo apenas sustenta a condenação destes. E como ele mesmo disse, né? Ele não veio para julgar o mundo. Ele veio, na verdade, foi para salvar aqueles que Deus havia confiado a ele na cruz do Calvário. Tá? Outra passagem, João 5, verso 29, quando Paulo fala, João 3, 36, depois João 5, 29. Diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, não desfrutará da vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Onde que está a salvação de todos aqui? Aonde? Né? Outra passagem é de João, quando fala sobre a chegada do tempo em que os mortos ressuscitarão. João diz, nas palavras de Jesus: os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, da penalidade. Então, veja, de um lado, pessoas salvas, de outro lado, pessoas sendo mantidas em juízo. Romanos 5, de 5 a 16, diz assim: justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, também ao grego. Veja, universalidade, tá? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Todos estão debaixo das leis divinas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Não há acepção de pessoas. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Um texto de Romanos é claro também, que não há salvação universal de todos os homens. Há, na verdade, a aplicação da justiça de Deus por meio de Jesus Cristo aos que creem e aos que não creem, deixando claro dois destinos completamente opostos. Mateus capítulo 25, verso 31 ao verso 46. E aqui está se falando de questões relacionadas com a consumação dos tempos, né, o fim dos tempos. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabritos e ovelhas. Ora, aonde que está? Está falando lá da consumação dos tempos, lá quando Jesus voltar e julgar todas as nações. Aonde que nós encontramos salvação aqui? Universal de todos os homens. Ele mesmo, Jesus, o reto juiz, ele haverá de fazer uma separação dos cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda.
Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os cabritos, os desobedientes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes visitar, ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Onde que se sustenta aqui a doutrina do universalismo, da salvação de todos os homens? Né? Onde? Outra passagem, 1 Pedro 4, 17 a 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, que somos os crentes, né? Deus nos disciplina, passagem que eu mencionei lá de Hebreus, capítulo 12, se Deus nos disciplina porque nos ama, como um pai corrige um filho, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Se Deus nos disciplina, né, por seu tão grande amor por nós, imagina aqueles que desobedecem a Deus, né, o evangelho de Deus. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer um ímpio? Sim, o pecador. Então, aqui não, obviamente não é possível sustentar, né, a salvação aqui de todos os homens, lendo essas poucas passagens. Mas há uma outra passagem de Mateus capítulo 3, verso 12, se referindo à manifestação de Jesus, que estava vindo para ser batizado por João Batista, e João Batista se refere àquele que haveria de vir, o qual ele não é digno nem mesmo de desatar-lhe as sandálias dos pés. E se referindo a Jesus, contrastando com o batismo que ele fazia, esse Jesus, ele viria para batizar com o Espírito e com fogo, se referindo que a vinda de Jesus, aquele propósito duplo da morte de Jesus, a expiação de Jesus, né, na cruz do Calvário, deixando bem claro que a morte de Jesus teve um propósito duplo na cruz. E, nesse sentido, a morte de Jesus foi para ser testemunha de todas as nações. Ele mesmo disse aos discípulos que eles deveriam levar o Evangelho a todas as nações, Marcos capítulo 16, verso 15. E que quem cresce e fosse batizado seria salvo. E quem não cresce já estava condenado. Então, a morte de Jesus deveria ser anunciada. A morte e ressurreição deveria ser anunciada entre todas as nações. Porque a vinda de Jesus teve um propósito de testemunhar a todas as nações. Contudo, a salvação somente aos que creem. Tá? Somente aos que creem. E aí, João, ao se referir a Jesus como aquele que vem trazendo o batismo com espírito e com fogo, se referindo à redenção e ao julgamento final, ele continuou dizendo: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E aqui João Batista faz nas palavras do evangelista Mateus, faz um paralelo com aquilo que ele disse no verso 11, sobre o batismo com espírito e o batismo com fogo. Primeiramente, ele se refere ao juízo que Jesus está trazendo.
um julgamento, sem acepção de pessoas, para os que creem e para os que não creem. Tá? Por isso ele diz, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Então, a humanidade será julgada pelo Senhor Jesus. Primeiramente, se referindo aqui ao recolhimento do seu trigo no celeiro. E aqui ele está falando do seu povo, que recebe o batismo com o Espírito. Eles estavam espiritualmente mortos, mas o Espírito transmite vida, comunica vida, e em Cristo, pelo mérito de Cristo, esses que antes estavam espiritualmente mortos são ressuscitados. Este é o batismo com o Espírito Santo. Então, aqui se referindo à salvação que Jesus está trazendo, Mateus se refere a ele, nas palavras de João Batista, como aquele que vem recolher o seu. Veja o pronome possessivo. O seu trigo. Está se referindo ao seu povo. Aqueles que Deus, antes da fundação do mundo, lhe confiou para serem colhidos. Tá? E a outra parte, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Está falando de um estado eterno, um fogo que jamais se apaga. E aqui é o julgamento que ele trará sobre os réprobos, tá? Queimará a palha em fogo inextinguível, se referindo ao batismo com fogo. O julgamento final que Jesus trará definitivamente sobre estes. Se em Cristo 2 destinos eternos são afirmados, não pode haver razão para o universalismo. Não pode haver razão para o universalismo. Notemos que os universalistas interpretam mal os textos bíblicos, resultando em afirmações insustentáveis. Um dos textos que mais utilizam é Colossenses 1, 19 a 20. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Duas observações. Paulo não está falando acerca da salvação universal. Mais uma vez, ao utilizar esse texto para defender a salvação universal, erra o alvo, porque Paulo não está falando deste assunto aqui na passagem. Pelo contrário, Paulo está simplesmente afirmando a autoridade universal de Jesus, assim como Mateus registra no capítulo 28, verso 18, que Jesus tem uma autoridade universal sobre a terra e sobre os céus. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está dizendo. É neste mesmo sentido que afirmou lá em Filipenses, capítulo 2, verso 10 ao verso 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí, quando nós pegamos essa passagem, que aí você pode pegar essa passagem também e tentar argumentar a favor do universalismo da salvação. Quando nós pegamos essa passagem, mais uma vez, Paulo não está se referindo à salvação, mas à autoridade universal do Senhor Jesus Cristo, porque nos céus se refere ao lugar onde as almas dos crentes já descansam na presença de Deus. Na terra se refere aos crentes e aos incrédulos que permanecem neste estado de vida terrena. E debaixo da terra se refere às almas dos desobedientes, onde já estão aguardando o dia do julgamento final, da ressurreição dos seus corpos e do julgamento final. Sendo assim, tudo que o apóstolo Paulo está afirmando nada mais é que a sua autoridade absoluta e universal sobre os céus e sobre a terra. Norman Geisler, ele diz o seguinte: todas as pessoas, salvas e não salvas, um dia se dobrarão diante de Cristo e reconhecerão o seu senhorio universal. Paulo não está tratando nessas passagens sobre a salvação universal, mas afirmando a autoridade universal de Cristo. Para terminar, 5 considerações finais. Primeiramente, Jesus morreu por todos os homens? Não, apenas por aqueles que foram eleitos. A morte de Jesus, ela cumpriu um papel expiatório limitado. Jesus veio salvar aqueles que o Pai lhe confiou, aqueles que o próprio Pai conduziu até o seu Filho. A expiação de Cristo nunca pode ser separada do eterno decreto de Deus. Jesus não veio morrer numa cruz e agora o Pai e o Filho e o Espírito estão aguardando uma decisão humana, como que desconhecendo aqueles por quem Jesus veio morrer. Não, Jesus veio de forma eficaz,
vir e buscar o perdido, como o evangelista Lucas diz lá no capítulo 15 do seu evangelho. Ele veio buscar aquele que estava perdido, ele veio trazer a definitiva cura para o pecado àqueles que estavam enfermos. Jesus não veio leiloar, né, ou sortear a oferta da salvação. Não, ele veio de forma específica. Lembra daquele jovem gadareno, na região da Gadara, que Jesus atravessa o mar de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia, e ele atravessa, chega na região dos gadarenos, e ali ele se encontra com um homem que vivia nas cavernas, que os grilhões eram quebrados, porque estava terrivelmente possuído por demônios e não se relacionava com ninguém, estava afastado da sociedade, inclusive da sua família. E Jesus se encontra com ele, o liberta dos poderes das trevas, o devolve para suas relações familiares, e aí os donos dos porqueiros, porque Jesus destinou os espíritos malignos para uma manada de porcos que se precipitou no mar, e os porqueiros chegaram lá reclamando dos porcos, se furtando de se alegrar por aquele que estava naquela condição humilhante, né, subjugado pelos demônios, deixa de se alegrar com aquele homem que tinha sido liberto para se aborrecer com o prejuízo material, né? E aí, depois daquilo, Jesus entra no barco e volta. Ou seja, Jesus fez todo aquele trajeto, toda aquela viagem para salvar especificamente aquele jovem. Salvou aquele jovem e voltou. Esse é o bom pastor. Ele veio com uma missão específica e também com um alvo específico de alcançar exatamente aqueles que, segundo os eternos decretos de Deus, já tinham sido destinados para a salvação através do seu Filho Jesus. Em segundo lugar, Jesus é o único caminho da salvação pela fé. O fundamento para a salvação de todos os que creem é a morte expiatória de Jesus. Não há outro caminho. Boas obras, né? O suposto purgatório, onde as almas são aperfeiçoadas antes de adentrar ao reino celestial. Tudo isso são maneiras de distrair as pessoas do alvo que é Cristo. Não existe salvação que não seja pela fé em Jesus Cristo. A justificação, aliás, é pela fé em Jesus Cristo, como aquele que veio para morrer no lugar de pecadores. Portanto, sem fé em Jesus, não é possível a salvação. Em terceiro lugar, o universalismo não é biblicamente coerente. Tá? Essa doutrina é resultado de uma frágil interpretação de alguns textos bíblicos, como eu mencionei aqui. E essa frágil leitura das Escrituras, ela é feita por ignorar alguns textos e desprezar aspectos contextuais, gramaticais e também teológicos das passagens bíblicas. Então é feita aquela leitura superficial, descontextual e fazendo afirmações, ignorando outras doutrinas bíblicas claramente estabelecidas pela palavra de Deus. Por isso, essa doutrina ela é biblicamente incoerente, tá? Essa é uma heresia, para ser mais direto, porque ela insulta a suficiência da expiação de Cristo pelos sofrimentos adicionais após a morte para satisfazer a justiça de Deus, e insulta o propósito da primeira e da segunda vinda de Cristo. Jesus veio como um cordeiro para morrer no lugar de pecadores, virá uma segunda vez para julgar todos os homens de acordo com as suas obras, e considera o juízo final e a eterna condenação dos rebeldes, conforme lemos em Apocalipse capítulo 19 e 20, por exemplo, como falácias ensinadas por Jesus. Ou seja, o universalismo da salvação é uma heresia, porque insulta verdades que são cristalinas das Escrituras, e coloca em xeque até mesmo a autoridade das Escrituras, porque você lança dúvidas sobre uma palavra que é, para nós, absoluta em termos de autoridade, para revelar Deus e a sua vontade para todos nós. Em quinto e em último lugar, a Bíblia garante que nem todos serão salvos. E aqui nós temos alguns exemplos. Lucas falou sobre um abismo entre o céu e o inferno, um abismo intransponível. Você não pode
sair do rico e ir para o seio de Abraão, nem o Lázaro não pode transpor esse abismo e ir até o inferno. Né? Tem até um livro, que agora não recordo do nome dele, um livro bastante antigo, de um homem que diz ter sido arrebatado durante 40 dias, e ele conheceu as regiões celestiais e tudo, e também ele foi conduzido por um ancião para conhecer as regiões das trevas, né, do inferno. Então ele se desperta, segundo ele, depois de 40 dias de arrebatamento, né, de êxtase espiritual, e registra todas essas coisas. Ora, meus irmãos, não dá para acreditar nesse tipo de conteúdo, né, porque são realidades intransponíveis. Intransponíveis. E Paulo, que de fato conheceu, né, realidades sobrenaturais, que ele chama de terceiro céu, ele mesmo disse que não era conveniente que ele mesmo falasse pela profundidade de tudo que ele conheceu. E ainda lhe foi posto um espinho na carne para que não se ensoberbecesse. E aí vem pessoas não inspiradas pelo Espírito, numa era como a nossa, né, mistificada por um paganismo absoluto na nossa sociedade, dizendo que teve uma experiência de arrebatamento no céu, migrou para o inferno, aí vem, registra todos os detalhes. Pelo amor de Deus, me poupe, não dá para acreditar nessas coisas, né? Não dá para acreditar mesmo nessas coisas. Então, a Bíblia diz, nas palavras de Lucas, que existe um abismo que é intransponível entre o céu e o inferno. Paulo falou que os desobedientes, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7 até o verso 9, que os desobedientes sofrerão penalidade de eterna destruição e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Tá? E Jesus afirmou que Judas era o filho da perdição. O próprio Jesus disse, para que se cumprisse inclusive a Escritura, Judas era filho da perdição. Cadê o fim da salvação de todos os homens, sendo que o próprio Jesus está dizendo que ele estava perdido porque ele estava destinado a se perder mesmo, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, irmãos, o universalismo da salvação não é biblicamente sustentado. Nós cremos na expiação limitada pela obra do Senhor Jesus Cristo. Ele veio salvar aquele que estava perdido, segundo os eternos decretos de Deus. Nós não sabemos quem, no fim, será salvo por Cristo Jesus. O que nos compete é apenas anunciar o testemunho da palavra de Deus, e Deus, soberanamente, através do seu Filho Jesus Cristo, imputa a justificação daquele que ele deseja salvar, e isso já está devidamente planejado desde os tempos eternos. Basta lermos o que está escrito no livro de Apocalipse. O que nós percebemos é que Deus planejou todas as coisas, e todas as coisas estão sendo realizadas exatamente de acordo com seus propósitos eternamente estabelecidos. Então, essa doutrina, ela não pode ser sustentada biblicamente e, portanto, ela não pode ser admitida como verdade para nós. Jesus não morreu por todos os homens, a fim de que todos os homens sejam salvos. Ele morreu por aqueles que o Pai havia designado salvar. Mas a morte de Jesus serve de testemunho também para aquele que há de permanecer em estado de eterna condenação, que nós não sabemos quem. Isso aí é a esfera da exclusiva autoridade de Deus, e nos compete, como eu já disse, apenas apregoar o evangelho da salvação entre todas as nações. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estudarmos a tua santa palavra, e te pedimos, ó Deus, em cada oportunidade, um coração, Senhor, disposto a ouvir e também conferir na tua palavra se as coisas são realmente assim como estamos ouvindo. Que o Senhor nos dê confiança cada vez maior na tua palavra e a certeza de que todas as coisas estão debaixo do teu governo. Que o Senhor guie os nossos passos, nos dê tranquilidade em relação à nossa salvação, pela certeza de que Jesus é o nosso Redentor, aquele que morreu por nós, aquele que fez propiciação pelos nossos pecados, a fim de manter a nossa vida na tua presença, seguindo os passos do teu Filho, cumprindo os mandamentos que ele nos deixou.
Assim, ó Pai, nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.